Olá, sexto ano, tudo bem? Eu aqui de novo, o professor Felipe. Como já falei para vocês, nós vamos do capítulo 8 ao capítulo 11 juntos. Hoje nós estamos no capítulo 10, Conto Popular 2, e vamos relembrar um pouco de conto popular, avançar um pouco na construção e identificação do texto, e não tem como fazer isso já não começando a ler o texto. Então eu peço para todos que abram a apostila 2 na página 348 e 349 para lermos O Casamento da Raposa. Pois bem, começo. Foi um dia a comadre Raposa, casada, cansada de viver sozinha, assuntou de casar e não esteve para logo. Por um pouco, toda a brincadeira sabia que a comadre Raposa... por um pouco, toda a bicharada sabia que a comadre Raposa tinha trato de casamento com o compadre Lobo. Vejam só, dois inimigos. O casamento não havia de aturar muito tempo. Começaram os bichos de toda a casta levar presentes à comadre Raposa com a devida licença do rei deles, o Rei Leão. Em vendo todo esse agrado, Mestre Leão, que devia umas obrigações... Ai, meu Deus, desculpa, gente. Em vendo todo esse agrado, Mestre Leão, que devia umas obrigações à raposa, sempre muito astuciosa para fazer o que ele mandava, imaginou em lhe dar um presente que fosse, muito melhor que os dos outros. Escolher um dia de chuva ou de sol. E resolveu perguntar à raposa o que ela queria. Vai daí, chamou-a. Diga-me cá, comadre Raposa, o que quer você que eu lhe dê no dia do seu casamento? Como sabe, sou o rei dos animais. Tenho governo sobre todas as coisas. Sou capaz de fazer parar o sol e de fazer chover, quando quiser. Você quer um dia de sol ou um dia de chuva? A raposa lhe disse, toda derretida em mensuras. Bem verdade, compadre rei, bem verdade. Quem pode, pode mesmo. Então imagine lá o que quer, mas tome sentido. Se houver sol no dia do casamento, o pagode será concorrido e alegre, como não haverá outro. Se chover, a festa não será tão animada, mas, como lá dizem, casamento em dia de chuva traz felicidade. A comadre Raposa, que é a rainha da astúcia e velhaca, como ela só, fechou a cara, muito séria, a modo de quem está resolvendo negócios de importância. E ficou assim um pedaço. O leão não estava mais para a história e soltou um berro. Não ata nem desata! A raposa tremeu de medo. Respondeu matreira. É que estou pensando que o compadre, sendo nosso rei Macota, bem pode dar à vontade um dia de sol ou de chuva. Mas tem o poder para dar as duas coisas ao mesmo tempo? O mestre leão vaidoso respondeu com ar de pouco caso. Tola! Como ousa duvidar do rei dos animais? Fazia a comadre mais sagaz. Farei o que deseja. Na hora do casamento haverá sol e chuva ao mesmo tempo, para o espanto de todo mundo. No dia aprazado, cumpriu a promessa. A palavra do rei não volta atrás. Daí por diante, todas as vezes que a raposa casa, reina chuva e reina sol, e toda a gente sabe do acontecido. É casamento de raposa. Bom, gente, a gente tem muitas palavras aí complicadas. Caso precise, pause o vídeo, vá até um dicionário e procure o significado. Uma outra questão é que tem palavras em itálicos e escritas ortograficamente de forma diferente que estamos acostumados. Eu vou explicar isso mais para frente, tá? É uma estratégia do autor. Bom, um outro ponto, já tinha ouvido falar disso, que quando tem sol e chuva é casamento de raposa? Eu sempre aprendi que dia de sol e chuva é casamento de viúva.
Bem, mas isso aí é um outro conto popular que eu conheço e eu não tenho tempo para contar para vocês. Mas aí, gostaram do texto? Bom, passada essa parte, nós temos que agora voltar a um ponto da aula passada, que é tipo e gênero, só que agora eu não vou só mostrar cada um elemento do tipo e do gênero, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão. Então vamos lá. Eu vou começar com tipo e depois eu passo para gênero, sempre do mais específico, do mais amplo para o mais específico. Tipo e gênero são características dos textos. Os tipos são características muito mais amplas, cada texto tem certa predominância de tipo. Ele pode apresentar vários tipos, mas tem um que predomina mais. Por exemplo, no casamento da raposa ou no macaco e o leão, a predominância é de narração. Então eu tenho muito elemento de narração. A primeira coisa que eu tenho nesses dois textos eu vou direto para a narração, é contar histórias, é uma corrente de fatos, de sequências que cria uma história, tá? Então a primeira coisa que eu tenho aqui, eu tenho os elementos do penta: personagem, P, E de espaço, N de narrador, T de tempo, A de ação ou enredo, tá? A gente sempre começa com personagem. Então, o personagem, quem são essas pessoas? Quem são os personagens? Quem são os seres que vivem nessa história, os seres que atuam nessa história, tá? Aula passada, nós já aprendemos protagonista, antagonista, antagonista e coadjuvante. Nessa aula, a gente tem que aprender isso. Esses personagens, ele possuem adjetivos que marcam muito. Por exemplo, o leão é poderoso. A raposa é a rainha da astúcia e da velhaca, ou seja, da arte de manipular, enganar. No bom português coloquial, jogar os outros para trás. Enganação. Então, são dois adjetivos que caracterizam bem esses personagens. Entendeu? É uma característica, assim, uma forma bem rápida de descrever um personagem. Então, e isso leva a gente para o nosso próximo ponto. Personificação. São animais personificados, não são? Para que serve isso? É para tentar pegar uma pessoa do nosso grupo, ou seja, esses textos são ficcionais. Como assim? Eu tenho duas formas de escrever um texto. Eu vou aprofundar isso um pouco mais lá na parte de gênero. Ficção e realidade. Tá? Esses textos são ficcionais. Como assim? Eles não têm nenhuma necessidade de estar preso à nossa realidade. Eles não tentam explicar nada, não tentam modificar nada. Eles tentam te passar um ensinamento. Então, para que serve eu personificar esses animais? Para mostrar que o leão não é o leão, mas sim são pessoas que têm poder, são figuras de poder. Enquanto a raposa são pessoas que tentam enganar, ludibriar. A gente tem muito aqui na nossa cultura um personagem chamado João Grilo. E assim como em outras culturas, a gente tem esse personagem que é malandro, tenta enganar, passa os outros para trás. Então esse personagem é geralmente representado por uma raposa ou por um macaco, entendeu? Porque o macaco é muito brincalhão, a raposa é muito esperta, ela consegue fugir, tem uma relaçãozinha com os personagens, com os animais, tá? Então para isso que serve a personificação, para pegar uma característica que esses animais já possuem e torná-la um ser humano genérico, tá? E por último, o leão e a raposa tratam por compadre e comadre. O que é isso? Compadre e comadre é algo muito comum o pessoal mais velho. O compadre seria como o padrinho do filho e a comadre é a madrinha do filho, que acaba tendo uma relação muito forte com a família. Então, muito para o interior, eles usam isso com padre e comadre como título de amigo, de pessoas muito próximas da família que não são da família. Um vizinho que vive na sua casa ajudando, ou um colega que acaba virando amigo, que acaba fazendo parte da vida, eles usam como compadre e comadre, tá? A gente fecha conto popular aqui, os personagens do conto popular. A gente tem que entender isso, que os personagens eles são muitas vezes ficcionais, eles não vão existir, mas tentam pegar uma característica da nossa realidade e jogar. Eu vou explicar isso no contexto também. Espaço. Espaço é onde se passa a história, tá?
Perceberam que esses contos, eles não têm um espaço bem expresso, bem definido. Eles são um local muito aberto, muito amplo, geralmente uma floresta, um lugar que não tem muito... Porque assim, o espaço é importante? Eu consigo identificar onde esse texto passa? Consigo. Parece um descampado, uma floresta, muito por causa dos animais, viu? O personagem também dá uma característica do local. A gente consegue chegar a fazer essa inferência. É bem difícil ter a raposa numa cidade, a não ser que a gente esteja no desenho. Então, o espaço pode ser expresso, muito, muito bem definido, logo no início do texto, como não pode ser. Ele pode ser simplesmente diferente. Então, assim, como identificar o espaço? A gente precisa identificar as pistas no texto. Quais são os personagens? O que eles estão fazendo? Aonde esse texto... O que eles interagem ali no espaço? A gente pode ver aqui no texto que a palavra Rei Leão, rei dos animais. E a gente chega a essa conclusão que os animais vivem na floresta. Entendeu? Você tem o lobo também aí, que é um outro animal. Então a gente vai tendo sempre essa questão, mas a gente não tem muito bem definido isso. A gente faz as inferências, mas não consegue identificar bem aonde está sendo isso. Beleza? Mas se o espaço já é bem definido, melhor pra gente. A gente consegue identificar geograficamente. A gente pode começar uma história falando: na minha escola, e você fala onde você estuda, pronto. Todo mundo que conhece esse lugar vai ter uma imagem dele. Você não vai precisar perder muito tempo descrevendo, tá? Isso aí são estratégias de texto. Se você vai escrever um texto que é muito aberto, muito amplo, você pode definir o espaço, botar uma pista aqui, outra ali, para eu, quando for ler, identificar. Mas quando você quer definir, falar assim, você pode criar um ponto popular que acontece na sua rua, nada impede, tá? Mas você sempre tem que lembrar isso. O conto popular, ele não tem nenhuma ligação com a ficção. Bom, o próximo aí é narrador. Narrador é uma coisa importante. Eu tenho dois, eu acho que a gente já falou que o narrador é quem conta a história, mas eles têm 3 tipos, hoje eu te apresento 2 para facilitar. Eu tenho narrador de primeira pessoa, que é um personagem, geralmente é um personagem da história, ele participa da história, ele vai contar a história com como ele viveu, como ele participou, o que ele viu, tudo aquilo que não aconteceu ele não vai falar, não vai contar, tá? Os pronomes são geralmente, fazendo referência à primeira pessoa, eu, meu, eu, meu, o verbo vai estar conjugado na primeira pessoa, canto. Então assim, se o leão contasse essa história a partir do ponto de vista dele, ele teria que falar assim: quando eu encontrei a raposa, eu perguntei para ela, tá bom? E aí a gente tem um ponto que eu falei na outra aula, que eu vou reforçar agora. Subjetividade ocorre com muita frequência. Ou seja, é quando o narrador vai contar tudo a partir do ponto de vista dele, vai entender aquilo como ele, tá? A gente pode ter a nossa subjetividade no texto, quando nós somos levados a interpretar o texto de uma forma como a gente quiser, ou a gente pode ter a subjetividade do narrador ou do personagem, quando nós somos levados a entender a história só pelo ponto de vista dele. Nesse texto eu não tenho subjetividade. No Casamento da Raposa eu tenho objetividade. Por quê? Porque o narrador é de terceira pessoa, ele é um observador, ele não faz parte da história, ele está fora dela, ele está contando as coisas conforme cada evento acontece, ele dá importância a todos os eventos, não só a um ou só específico de um animal, tá? E aqui é muito comum aparecer elementos que não fazem referência ao narrador, mas aos personagens, no caso um falando com o outro, ou ele se referindo aos personagens. O leão, ele, seu, o leão falou. Então, os verbos de terceira pessoa, pronomes de terceira pessoa e algumas vezes o pronome de segunda pessoa quando o personagem fala. E como eu falei, ele tem uma relação muito mais objetiva com os fatos, ou seja, vai te falar aquilo que está acontecendo em cada ponto. É como se, imagina uma novela que tem vários núcleos e se contam histórias desses vários núcleos, não só de um. É mais ou menos essa ideia. Então assim, quando o narrador conta tudo o que aconteceu na história, conforme foi acontecendo, um fato depois do outro. Então esse é o narrador de terceira pessoa. Então vamos lá. O narrador de primeira pessoa também é conhecido como narrador personagem. O narrador de terceira pessoa também é conhecido como narrador observador, tá? E para depois disso, a gente vai a tempo. Em narrador,
o narrador do Casamento da Raposa é de terceira pessoa. Podemos ver o tempo todo que ele não aparece na história, ele não é um lobo, não é um animal, não é a raposa, não é o leão. Então ele conta só aquilo que está acontecendo, cada passo, cada acontecimento, cada sequência. Tá bom? Vamos lá? Desculpa. Tempo. Tempo, a gente já viu, é quando a história se passa. E quando identificar? Vamos lá. Esse texto, o tempo, ele não é identificável. É um tempo genérico, aconteceu há muito tempo atrás, aconteceu não se sabe quando. A única passagem temporal que a gente tem aí é do início ao fim do texto, que essa é mais uma parte do enredo, tá? A gente consegue identificar isso como? Você volta no texto, eu tenho no terceiro parágrafo, o após, mostrando que o leão, depois que descobriu isso tudo, aí nós temos cada passagem, temos alguns marcadores textuais para mostrar a sequência dos fatos, mas eu não consigo saber quando esse texto acontece, muito pelo começo do texto, que ele nos fala assim, ó, foi um dia a comadre raposa. Foi um dia, foi qualquer dia, eu não consigo definir historicamente que dia foi esse, tá? Então, como identificar? O tempo é igual ao espaço, pode ser expresso no início ou não. Ele não foi expresso no início. No início ele foi um tempo genérico, identificável, foi um dia. Então, isso é muito comum no texto do conto popular, ele não tem um tempo histórico específico, beleza? E como a gente pode se identificar? Ou ele vai estar expresso no início, ou ele não vai estar expresso no início, e ainda tem um tempo que acontece na história. Então, a passagem dos dias. No caso aqui, eu tenho a passagem da história, e lá no finalzinho do texto, eu tenho assim, ó, para dizer que passou um bom tempo e o casamento aconteceu. No dia aprazado, cumpriu a promessa. Ou seja, aqui no final, eu tenho já dizendo uma passagem de tempo. Passou-se um grande tempo entre a conversa do leão e a raposa. Então, assim, o texto começa com a conversa do leão e a raposa, uma sequência de fatos acontecendo aqui no mesmo instante, é rápido, é simultâneo entre os dois. E depois que a conversa termina, que a raposa manipula o leão, aparece aqui, e no dia aprazado, ou seja, passou-se um tempo. Então eu só consigo identificar o tempo do início ao fim do texto. Agora, quando ocorreu, por que ocorreu, eu não consigo. Não, porque ocorreu eu consigo. Eu não consigo dizer quando isso ocorreu na nossa história. Mas se o tempo estiver bem definido, ótimo, a gente consegue saber quando foi, ou quando ocorrerá, ou quando ocorreu. E a gente pode pegar conhecimentos dessa época e jogar. Por exemplo, se eu falo que um texto aconteceu em 2012, eu sei muita coisa que aconteceu em 2012, como vocês também podem saber. Se eu falo que aconteceu ano passado, nossa, vocês podem pegar várias informações do ano passado. Isso facilita para o que for colocado no texto, beleza? E para finalizar, ação e enredo. Perceberam que eu coloquei coisa nova aqui, né? Então, ação e enredo é a sequência dos fatos, é um fato acontecendo depois do outro. Eles são divididos em três: começo, meio e fim. Começo. Toda história possui um começo, é quando a história começa. Então, logo o começo são os primeiros parágrafos. No Leão e a Raposa, o começo ele fica entre o primeiro, segundo e terceiro parágrafo. Esse é o começo. Apresenta para a gente os personagens, apresenta o espaço muito rapidamente, indefine o tempo e começa a contar o que está acontecendo, tá? Então, é quando começa. Já o meio é quando acontece uma coisa que faz todo o texto acontecer. Eu vou pegar um exemplo muito simples. Imagina que vocês vão na sala, sentam, ligo a televisão e veem a televisão. A história acabou por aí. Eu levanto, vou para a sala, sento, ligo a televisão e vejo a televisão. Acabou a história. Eu só tenho o início. Contudo, se eu falo que a televisão desligou sozinha, aí eu tenho um problema que vai ser o meio. Eu vou ter que levantar para consertar e vai começar todo mundo a se enrolar da história. É a mesma coisa no Leão e a Raposa. Quando a gente chega assim, ó, e resolveu perguntar, porque o leão podia falar assim, quer saber, eu vou dar o sol para a raposa, eu vou dar a chuva para a raposa. Mas não, quando ele resolve perguntar para a raposa, fica bem explícito que aqui é o meio do texto. Ou seja, vai começar todo o desenrolar, todo um jogo de conversa ali. Tá? Esqueci de falar. Existe um conflito, mas não leva conflito ao pé da letra não, como se fosse uma batalha. Não, é alguma coisa que vai fazer
o texto movimentar. O conflito é justamente a pergunta do leão. Ele é o conflito do texto. É ele que faz as coisas mudarem, as coisas dos personagens se transformarem, tá? E por fim, o final quando tudo se encerra, para o bem ou para o mal, mas se encerra. No Leão da Raposa, o final é justamente isso aqui, ó. No dia aprazado, cumpriu a promessa, a palavra do rei não volta atrás. Ou seja, foi feito, foi terminado, teve sol e chuva no casamento da raposa, e a partir disso é final. É só concluindo a história. Beleza? Então, esses são os 3 elementos da ação, esses são os 5 elementos da narrativa analisados, e agora a gente vai para a descrição. Aprendemos descrição na aula passada. Descrição são palavras que usamos para caracterizar. Nós vimos que o leão é poderoso, nós vimos que a raposa é astuta e velhaca, mas eu tenho 2 tipos de descrição. A subjetiva, que é quando a gente descreve as coisas com nossas impressões pessoais, ou quando o narrador descreve com as impressões pessoais dele. Isso vai ficar claro como o nosso ponto de vista quando a gente for descrever. Quando na verdade a gente descreve um mouse que é bom como ruim porque não está funcionando, porque a gente perdeu um jogo, isso é uma interpretação nossa daquele objeto pela má funcionalidade que ele apresentou no jogo, tá? E eu tenho a objetiva, que eu vou caracterizar com características comuns, externas daquele objeto. Se eu volto no mouse, eu falo que o meu mouse é preto e ele é arredondado e não cabe na minha mão. Esse último de não caber na minha mão já é uma descrição subjetiva, é o que eu acho para descrever esse mouse, tá? Então a objetiva é como se eu fosse descrever os elementos externos que eu consigo ver e as demais pessoas também veem, tá? Quando eu uso a descrição objetiva, eu levo em consideração o comum, o todo, o que todo mundo está vendo. Quando eu falo da descrição subjetiva, eu estou levando em consideração apenas o meu, o particular, a minha forma de enxergar aquilo, tá? É isso que é subjetividade e objetividade. Subjetividade é o particular, objetividade é o coletivo. Bom, voltamos a gênero, e aqui eu tenho que falar uma coisa: ficção e realidade. O que é ficção? Ficção não é mentira, realidade não é verdade. Realidade é o nosso universo com as leis da física do nosso universo, com as leis da biologia do nosso universo, ou seja, tudo que rege o que nós vivemos. A ficção é uma manipulação desse universo, é criar um novo universo, é criar alguma coisa nova. Por que o conto popular, diferente da lenda e do mito e diferente do conto de humor, ele é uma ficção? Porque ele não tenta de forma alguma representar, recriar a verdade. Ele vai existir apenas para entreter ou apenas para ensinar, tá? O mito, por exemplo, tenta explicar alguma coisa do nosso mundo natural. A lenda tenta explicar alguma coisa inexplicável. O conto popular, o causo, ele tenta, a partir de uma coisa que aconteceu, aumentar um pouco para que aquilo seja a verdade, mas a gente fica pensando, será que isso é verdade ou mentira? Então assim, entendeu? Não é realidade e ficção. A ficção não tem nenhuma vínculo com a realidade, a não ser um animal inspirado. A gente tem inspirações, mas a gente não tenta de forma alguma mostrar. E aqui eu tenho uma revisão da aula passada. O conto tem que ser ficcional, mas ele também tem que ter uma tradição, ou seja, transmitir valores, ensinamento de geração após geração. Aí por isso, como ele transmite ensinamento de geração após geração, ele não precisa de forma alguma mostrar para o meu leitor um tempo definido, um lugar definido, ou seja, ele pode se passar em todos os lugares, em qualquer tempo. Por isso que ele tem essa característica de indefinição de tempo e espaço, porque ele passa de geração após geração. Se ele marca um tempo, fica difícil passar essa passagem, essa tradição. Anônimo, a gente não sabe quem falou, e oralidade, aqui é importante. Lembra de pergunta, após, imagine, que estava em itálico? Toda palavra em itálico no texto, que seja o narrador falando, é para tentar mostrar para nós leitores que o narrador estava contando a história a partir de um dialeto, muitas vezes geográfico, ou seja, um dialeto de uma região específica ou de um tempo histórico específico. Por isso foi aquele desvio da norma. É um desvio consciente, tentando mostrar para mim, leitor, que quem está contando aquilo é uma pessoa do interior, é uma pessoa de 1912, sei lá.
chutando aqui, eu fazendo minha própria inferência do texto. Então, é isso. Quando eu tenho essa marca de oralidade para mostrar toda a palavra itálica, para mostrar que o texto ele foi falado, ele foi um texto falado com uma pessoa com suas marcas regionais de fala. Beleza? Aqui eu termino tipo e gênero e agora a gente vai para tipos de discurso. Cuidado. Eu tenho dois tipos de discurso. Um que o personagem fala e um que o personagem não fala. Quem fala por ele é o narrador. No discurso direto, esse aqui, o personagem é que fala, tá? Voltando à página 348, sempre que eu tenho, pode ver aqui, ó, 2 pontos, travessão, 2 pontos, parágrafo novo, espaço, parágrafo, travessão. Aí o narrador está falando, não sou eu que estou falando, quem está falando aqui é a raposa ou o leão. Eu vou pegar um parágrafo bem específico logo quando começa a primeira fala e resolveu perguntar, ou seja, perguntar a raposa. E vai daí, chamou-a, o verbo vai indicar fala, a fala do leão. Diga-me cá, comadre raposa. Repararam que tem um travessão aqui, uns 2 pontos aqui antes? Isso quer dizer que o narrador não está falando. Quem está falando é o personagem leão. Essa é a voz do leão. Esse é o leão falando. Contudo, eu tenho outro tipo de discurso, que é o discurso indireto. É quando o personagem não fala. Ou seja, o narrador poderia falar assim, o leão mandou chamá-la e perguntou para ela se ela queria chuva ou sol no casamento. Eu posso fazer isso? Posso também. Sou eu, narrador, interpretando a fala do personagem. É isso que é discurso direto e discurso indireto, que a gente chama, que também pode ser chamado discurso direto de quando o personagem não fala. Perdão, discurso direto é quando o personagem fala, e o discurso direto é quando o personagem não fala. Quem fala por ele é o narrador. E é por isso que eu coloco aqui, a voz é do personagem ou do narrador? A pergunta, se a voz for do personagem, se deu travessão antes da fala, é o personagem que fala, discurso direto. Se o narrador não deu travessão, não colocou os 2 pontos, falou direto, ou colocou aspas, falou, é o discurso indireto. Beleza? Variedade linguística, a gente já falou um pouco aqui. São as inúmeras variações que a língua tem. Ela pode aumentar a variação de registro, ou seja, formal e informal, mais próximo da variação padrão, mais próximo da fala da pessoa. Dialeto regional, levando em consideração cada fala do personagem, da pessoa. Histórica, que vai ser de acordo com o tempo que aquele texto é produzido. As palavras mudam o tempo todo, as palavras mudam de acordo com o lugar, as palavras mudam de acordo com quem fala, as palavras mudam com a situação, que é a variação situacional, as palavras mudam de acordo com o seu conhecimento acadêmico do português, ou seja, quanto mais você conhece as regras, as normas, isso tudo são variações linguísticas, são variações de dialeto. Você pode perceber muito fácil, nem pelo sotaque, mas o falar português é muito diferente do falar brasileiro por causa de todo o processo colonial que aconteceu aqui e não aconteceu lá. Então, variação linguística é isso, é quando a nossa língua vai modificar de acordo com o falante, quando o falante fala, aonde o falante fala, com quem o falante fala, qual o nível de instrução do falante. E tem um certo ou errado? Não. São variações do português, a gente tem que aprender o máximo possível delas. E aí vem 2 palavras, vem uma frase, se não me engano, uma de um gramático chamado Evangelho Bechara, que nós temos que ser poliglotas na nossa língua, e a outra, não sei quem disse, que fala que nós temos que ser camaleões na nossa língua, a gente tem que saber adaptar a nossa língua para o contexto de uso, beleza? E o último, cuidado com o contexto. Por quê? O contexto ele vai ser responsável pelos conhecimentos, pelo objetivo, onde esse texto fala, quando esse texto fala, qual o ponto histórico, qual é a cultura desse texto. Esse texto tem tudo isso com a construção dele. O leão e a raposa tem que levar isso em consideração. Hoje em dia a gente pode criar um texto do leão e a raposa porque brasileiro conhece leão, conhece raposa, conhece um pouco de cada um. Mas se você fosse escrever um texto para um brasileiro de 1500, talvez ele não soubesse que era um leão e uma raposa. Eu falo brasileiro mesmo indígena, sabe? Ele não saberia que é uma leão e raposa. Teria que contar um texto, por exemplo, do macaco e da onça, que é um texto com animais do nosso país. Isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, o contexto é muito importante. Qualquer frase fora de contexto vira uma fofoca.
O contexto de uso do Leão Raposa é muito para ensinar, é muito essa questão da tradição. Ele usa para explicar que a gente não deve de forma alguma colocar em xeque o poder de alguém. Gente, é isso. Termino a aula aqui. Espero que todos tenham entendido tudo. Um forte abraço a todos. Tchau e fiquem bem.